Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação. Vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Fala meu povo, tudo bem com vocês? Muito prazer, professora Angélica está aqui, você aí do outro lado, com destino aí, né, a nossa aprovação nesse concurso, né, da GCM de Lins. Professora Angélica do lado de cá, opa, iniciei aí com a tela errada novamente, como sempre, tá? Se não acontecer isso, não é a professora Angélica. Você que está aí do outro lado, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Me conhece, ó, beijo no seu coração. Você que não me conhece, sou a professora Angélica Vasconcelos, trabalho com a disciplina de português, literatura, né, redação, enfim, de todos esses conteúdos, né, para concursos públicos aqui, atendendo aí a demanda do Vale Concursos. Então é uma honra, tá, poder conversar com você aqui no canal do Vale Concursos, você, né, que se prepara para esse concurso aí, da GCM de Lins. Professora Angélica, então, está aqui, viu, para transmitir conhecimento para você, que é uma troca, né, toda vez que a gente vem aqui, transmite conhecimento, a gente também aprende um pouquinho mais com vocês, é uma troca, muito bacana isso, e auxiliá-los, né, na aprovação, beleza? Então a prof hoje vem com um quadro muito bacana, diferente aí, de como gabaritar língua portuguesa para este concurso público, tá? Então o que a professora Angélica fez? Peguei o certame, puxei ali as disciplinas de língua portuguesa, tá? E nós vamos conversar dos principais pontos de cada assunto para que você possa estudar aí, ter tempo de qualidade e também qualidade com os seus estudos, tá? Para você poder realmente ter um direcionamento bacana. Eu costumo dizer que quisera eu, né, anteriormente ter essa oportunidade, né, de ter um mapeamento ali da disciplina para eu poder conseguir me dar muito bem em situação de prova. Então hoje eu faço isso com vocês porque a ideia é o quê? Estar com vocês até a aprovação, beleza? Então, vamos lá, né? A professora Angélica tá aqui, vou colocar aqui então para você mais uma vez agora sim, né, o conteúdo aí para você poder visualizar. E é isso, olha só. Nós temos aí o seguinte, no primeiro momento, a gente tem, né, leitura e interpretação de diversos tipos de textos literários e não literários. Bom, nós sabemos que interpretação e compreensão textual acontece em toda prova de concurso público, tá? Então, entenda que você passará por questões de interpretação e compreensão textual. Então, precisamos ter dedicação a isso? Sim. É conteúdo que tem regra, como um pronome, um verbo, conjunção. É um conteúdo que se eu visualizar ali uma regra, eu vou conseguir, né, gabaritar a questão? Não, infelizmente. Infelizmente, não temos regras para interpretar ou compreender o texto. O que nós precisamos fazer aqui, como direcionamento, né, nesse primeiro momento, para que você tenha um estudo eficaz aí ao longo da sua jornada, entender o comando da questão. Por exemplo, você vai pegar qualquer texto para desenvolver. A minha ideia é o seguinte, porque lá na prova, o mais certo é você aplicar isso que eu vou dizer aqui. Não sofra pelo texto num primeiro momento. Se você pegar questões de interpretação de texto para praticar, o que você vai fazer? Você vai pegar a questão de número 1 primeiro, deixa o texto quieto no canto dele, pega a questão de número 1 primeiro, vai lá, associa a questão de número 1, leia lá bonitinho o que está pedindo e tal. Se você conseguir resolver
a questão de número 1. Sem precisar voltar ao texto, ok, olha só. Você desenvolve ali a questão de número 1, já pula para a questão de número 2. Por que eu falo que a gente tem que aprender a ler o comando da questão? Justamente por isso que eu disse agora, né? Pelo que eu disse agora, acabei de dizer. Nós, às vezes, em muitas dessas vezes, nós conseguimos, tá? Desenvolver uma questão de interpretação sem precisar voltar ao texto. Porque no próprio enunciado ali tem-se um fragmento do texto que já nos direciona, tá? Graças a Deus aí o Vale Concurso tem se tornado especialista, né, em concursos de guarda e a gente tem entendido muito isso no quesito língua portuguesa nessas provas, independente da banca examinadora, tá? Então, assim, na maioria das vezes as bancas já trazem fragmentos do texto já ali no comando da questão, no enunciado da questão. Então, faça a leitura, observe se você precisa ou não voltar ao texto. Se não precisar voltar, mete o pau ali, já resolve a questão de número 1 e já pula para a questão de número 2. Precisei voltar ao texto, professora, o que eu vou fazer? Aí sim, você vai fazer a leitura do texto e conseguir gabaritar ali a questão. Beleza? Então, assim, isso nos auxilia e muito nesse ganho de tempo, né? Nessa qualidade com relação aos nossos estudos. Isso é muito importante. Beleza? Muito importante mesmo pra gente, tá? Ok, então. Aí a gente vai já ir pra segunda situação, que é o quê? Sentido próprio e sentido figurado das palavras. Olha só. O que nós temos aí com relação ao sentido próprio e sentido figurado das palavras? Bom, quando eu tenho sentido próprio e sentido figurado das palavras, eu tenho o seguinte... acabei de soltar, né, o cabelo, não sei se você prestou atenção, eu tava com o cabelo preso, né? Então, quando eu falo assim, eu acabei de soltar o meu cabelo, eu disse pra você algo que está acontecendo no sentido real, não é assim? Acabei de soltar o cabelo, você percebeu isso aí do outro lado, não foi? Pois é. Aí o que acontece? Tava muito bagunçado aqui, aí eu fui resolver soltar o cabelo. Então o que acontece? Estou dizendo pra você algo que está no sentido real, ou seja, que realmente aconteceu. Então quando isso acontece, o contexto se encontra no sentido próprio, no sentido real, beleza? Agora, quando eu tenho assim, por exemplo, você é uma flor, eu olho pra você, você está aí do outro lado, nossa querida aluna, aqui no canal do Vale Concursos, eu viro pra você e falo com você assim, nossa, você é uma flor. Ou então eu viro pra você, né, nosso querido aluno que está aí do outro lado, fala assim, nossa, você é um leão, nosso Deus. O que acontece, né? Você é uma flor, você é um leão, eu tive o quê? Situações figuradas. Quando eu falo assim, a rua chorou, olha só, porque as crianças não brincaram nela naquele dia. Eu tenho uma situação figurada. Tem como a rua chorar? Né? Não tem. Então, assim, estamos diante de sentido figurado, ou seja, o que traz a subjetividade à situação dada, entendeu? Então, lembrem-se lembrem-se disso, né? Não é uma situação difícil de prova. Eu visualizo muito esse tipo de situação em charges, né? História em quadrinhos, enfim, cartoons. Então, muito cuidado com o que você vai visualizar ali, tá? Então, quando nós estamos diante de sentido próprio, é o sentido real, informação concreta, tá? E o sentido figurado vai viajar um pouquinho na maionese ali, beleza? Então, tá. Aí é o seguinte, olha só. Continuamos, então, agora com o próximo item, que é o quê? Pontuação. Como eu disse pra você. É muito importante esse direcionamento, esse mapeamento, né? Para você poder entender como que você vai gabaritar português ali na sua prova, tá? Isso é muito importante. Mas, todo esse mapeamento que a gente faz, que a professora Angélica faz com você aqui, é muito bom, principalmente quando você adquire o nosso preparatório, né? Você estuda, inclusive o QR Code tá aqui na tela, né? Só você clicar aqui, escanear aí, né? A sua câmera e adquirir o nosso preparatório. É muito importante, porque tudo que a gente conversa aqui, tem todas as informações, tudo bonitinho dentro do nosso preparatório. Então, você que ainda não adquiriu o nosso preparatório para GCM, né? De Lins aí, fique à vontade, viu? Estude com a nossa equipe, né? Somos aí, como eu disse agora há pouco, já viramos aí, né? Especialistas em concursos de guardas, tá? Temos também nosso material impresso, nossa apostila física, viu? Fique à vontade aí para adquirir o nosso material, tá? E é isso, viu? Continuamos aqui, então. Seguinte, quando a gente tem esse norte, né?
é muito importante. Olha só na pontuação o que você vai precisar entender para poder te auxiliar ao longo do seu estudo aí, né, nesse item de pontuação. Quando você pega o conteúdo, esse conteúdo, pontuação, você visualiza lá todos os sinais, né? Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, travessão, 2 pontos, interrogação, reticências, aspas, né? Enfim, você visualiza tudo isso aí lá. Só que é o seguinte, o sinal de pontuação que mais cai em prova é a vírgula. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai estudar a pontuação, tá? Nesse direcionamento que a prof está trazendo para você aqui. Você vai estudar a pontuação, mas você vai priorizar o uso da vírgula. Combinado? Por quê? Porque ela é o maior, o sinal de pontuação que possui maior número de regras. Então, a possibilidade de cair uma questão somente com o uso da vírgula em situação de prova para você é gigantesca, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai estudar, sim, todos os sinais de pontuação, porque tem outras estratégias que a banca examinadora pode trazer pra gente, né? Tem outras estratégias, só que a maior possibilidade, até pelo número de regras que existem ali dentro, é o uso da vírgula. Combinou? Então, beleza, você já sabe, você já teve o direcionamento. Ok. Agora é o seguinte, olha, classe de palavras. Olha aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só faltou aí a interjeição. Porque a classe de palavras, né, interjeição é a classe de palavras que exprime o estado emotivo nosso diante de alguma coisa que a gente presencia, tá? Então, faltou a interjeição aí no pacote. Mas, temos todas essas outras classes aí. Bom, vou te alertar com relação à seguinte situação. Não vou virar a câmera para mim agora, porque eu quero conversar e você aí, se possível for, faça as suas anotações. E depois acompanha dentro do nosso preparatório ou com o nosso material impresso que você já adquiriu ou que você vai adquirir. Beleza? Então, preste atenção, olha só. Dentro do conteúdo substantivo e adjetivo, priorize os seus estudos com relação às flexões de gênero, tá? Flexões de número e flexões de grau. Dentro do substantivo, dentro do adjetivo, tá? Flexão de número, flexão de gênero, flexão de grau, beleza? Então, vai estudar o conteúdo todo dentro do substantivo e do adjetivo, mas priorizar isso que a professora Angélica acabou de dizer para você, ok? Beleza. Agora, nós temos como continuidade aí o quê? O numeral e o artigo. Estamos diante de duas classes que são classes minúsculas de acontecer em situação de prova. Mas, lá no estudo do numeral, tem umas observações importantes do nosso preparatório que nos traz com relação a algumas flexões do numeral. A leitura do numeral, quando a leitura do numeral, né, em forma de algarismo romano vai ser feita em cardinal, ordinal, isso às vezes as bancas examinadoras costumam trazer em concursos de guardas, tá? Então é muito importante que você tenha conhecimento de algumas particularidades dentro do estudo numeral, assim como também dentro do estudo do artigo. Saber artigo definido e indefinido é mamão com açúcar, né? A gente lembra isso aí desde nosso ensino fundamental. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, umas, né? Só que nós temos algumas observações também ali dentro que são importantes. Embora essas duas classes, né, numeral e artigo, são classes minúsculas de prova, tem alguma coisa que é importante. Então, por isso que é importante você, né, estudar com qualidade, ter um direcionamento com qualidade para você poder gabaritar questões de língua portuguesa da sua prova, tá? Continuando, seguinte, nós temos aí o quê? Pronome é outra classe gramatical e essa sim está em todas as provas de guarda. Todas. Pronome é assunto de todas as provas de guarda, independente de qual banca examinadora que está fazendo a prova. Independente, tá? Então, o que acontece? Vamos empenhar no estudo do pronome, tá? Porque também não, pronome é bomba de prova. Tá? Então, e aqui, vou dizer para você o seguinte, observe só, eu vou até voltar para a tela aqui, só para te mostrar um negócio muito importante. Olha como pronome é muito importante. Ele acontece aqui, dentro da classe de palavras, das classes. E lá embaixo tem, olha, lá embaixo, na penúltima linha, colocação pronominal. Olha só que loucura. Então, por aí você vê o peso do pronome em prova para você. O que a gente tem que fazer, às vezes, é isso aqui, aprender a fazer leitura do certame
Para a gente poder ver onde realmente a gente tem que priorizar, o que realmente a gente precisa evidenciar. Então, já sabemos que pronome é situação de prova. E lá embaixo no certame, vou voltar aqui de novo, lá embaixo na penúltima linha, trouxe colocação pronominal. Então, você sabe da importância do estudo do pronome, né? E a colocação pronominal aí, quando você adquire o nosso preparatório, ela é um dos últimos itens que você estuda dentro do conteúdo de pronome, tá? Então, olha o que a gente tem aqui. O que nós precisamos saber aqui? Primeira coisa, tá? Nós vamos visualizar 7 classificações de pronomes. Pronomes pessoais, tratamento, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Beleza. Dessas 7, as mais cobradas em concursos de guardas, independente da banca, tá? É pronome de tratamento, pronome pessoal, tanto do caso reto, né, os pessoais, ou do caso oblíquo. Então, os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes relativos. Esses são, ou melhor, né, essas são as classificações dentro do pronome que são mais cobradas em prova. Principalmente o pronome relativo, tá? Principalmente o pronome relativo. Então, assim, você vai estudar todos, porque vai que cai um pronome demonstrativo dessa vez, ou vai que cai um pronome possessivo dessa vez, e você não visualizou. A prof está dizendo para você o seguinte, você tem que estudar todo o conteúdo, mas priorizar o que a prof trouxe aqui como instrução para você, tá? No caso do pronome, é o quê? Pronome pessoal, o pronome de tratamento e o pronome relativo, que são as maiores possibilidades de prova. Beleza? Amém, então. E aí você finaliza lá o conteúdo de pronome, evidenciando também as colocações pronominais, próclise, mesóclise e ênclise, porque elas também podem acontecer com intensidade na sua prova, porque o edital trouxe pronome lá em cima, como eu mostrei para você agora, trouxe pronome aqui em cima e trouxe colocação pronominal aqui embaixo. Então, intensifique seus estudos nesse conteúdo, beleza? Ótimo. Voltando para as classes, então, aqui, olha, a gente continua com o verbo. E verbo é outra classe de todas as provas de concurso, tá? Tanto de guarda, quanto de todos os concursos de segurança pública, pronome e verbo tá em tudo, né? E às vezes você que irá fazer essa prova, né, da guarda aí de Lins, e já fez outros concursos públicos, você sabe que a professora Angélica está falando, né? Pronome e verbo são questões de todas as provas. Não só pronome e verbo conjunção. São os 3 assuntos bombásticos de prova. Então, olha só, no verbo agora, né, falando sobre ele um pouquinho, o que você vai priorizar aqui? Vai estudar o verbo todo, mas vai priorizar o quê? Tempos e modos verbais e vozes verbais, beleza? Tempos e modos verbais, você vai entender ali os tempos do modo indicativo, do subjuntivo, do imperativo ali. E as vozes verbais, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, tá? Tudo muito bem explícito para você que já adquiriu aí o nosso preparatório, tá tudo bonitinho lá dentro do nosso conteúdo, do conteúdo do nosso curso, ok? Beleza. Outra classe gramatical agora é o advérbio, tá? Em sequência aí. Bom, o advérbio, tanto o advérbio, já vou puxar o gancho aí, olha, tanto o advérbio quanto a preposição e também a conjunção, preste muita atenção no que eu estou te explicando agora, tá? Tanto advérbio quanto preposição e conjunção são classes que são voltadas para o campo semântico da situação, ou seja, para o sentido, tá? Então, são classes que vão exigir um pouquinho mais de você, tá? Se cair em prova, principalmente a conjunção, que eu falei, né? Que pronome, verbo e conjunção é assunto de todas as provas de guarda. Então, principalmente a conjunção. Agora, puxamos o gancho aí, advérbio, preposição e conjunção, né? Para finalizar, ó, advérbio, preposição e conjunção. Né, sim? E tá falando aqui, ó, emprego e sentido que imprimem. Sentido. Então, quando se fala em sentido, nós estamos diante de 3 classes bombásticas de prova, tá? Que é o advérbio, preposição e conjunção. E aí é o seguinte, por que você tem que prestar atenção com relação ao sentido, com relação à semântica, que foi o que eu falei? Porque as bancas examinadoras desses concursos de guarda, tá? Elas trazem muito assim, para te pedir o sentido, a semântica daquela conjunção, ou daquele advérbio, ou daquela preposição no contexto. Que ideia, né, ou que sentido aquela determinada palavrinha, que
que é uma conjunção, ou uma preposição, ou um advérbio, que sentido aquela palavrinha está exprimindo ali dentro. Ou seja, está introduzindo ali dentro qual sentido. Então, você precisa saber. Então, é o que eu disse. Dessas três aí, advérbio, preposição, conjunção, a conjunção acontece com mais ocorrência em prova de concurso público, né? Para aí os cargos não, para os concursos de guarda, né? Então, o que nós vamos fazer? Priorizar a conjunção, entendendo que ela, a preposição e o advérbio, serão trazidos ali contextos onde eu vou ter que parar, ler, prestar atenção para conseguir gabaritar a questão. É claro que a gente tem a classificação das preposições, classificação dos advérbios, classificação das conjunções, né? Se elas são coordenativas, se elas são subordinativas, mas enfim, né? Nós precisamos aí entender o sentido que elas exprimem. Então, isso tudo você visualiza no conteúdo de preposição, tá? De advérbio e de conjunção. Essa relação semântica fica muito bem explícita para você dentro do nosso preparatório. Beleza? Pois é. Aí a gente sai das classes gramaticais e vamos parar agora lá na concordância verbal e nominal. Olha só, o edital, para você que tem costume aí, já fez outras provas, você vai concordar comigo no que eu vou falar aqui. O edital foi bem seleto nos conteúdos de sintaxe para a prova. Porque o conteúdo de sintaxe, ele envolve, olha só, o conteúdo de sintaxe envolve termos da oração, período composto, concordância, regência, crase. Olha só, isso é o conteúdo de sintaxe, tá vendo? O conteúdo de sintaxe traz isso aí pra gente. Termos da oração, que são 3, termos integrantes, termos acessórios, termos essenciais. O período composto, olha só, a concordância, a regência e a crase. Aí aqui no cronograma programático, o certame só veio com concordância, regência e crase. Porque a colocação pronominal a gente já viu lá dentro do estudo do pronome. Então, olha só o que veio aí. Concordância, regência e crase. De 6 itens que a gente tem, né, assim, termos, acessórios, integrantes, termos da oração em si, período composto, né? Regência, concordância e crase, dos 5 itens, vieram só 3 nesse certame. Então, você vai estudar a sintaxe toda? Não precisa. Você vai direto nesses itens que você está visualizando aí. Por exemplo, lá na concordância, eu digo para você que me assiste aqui no canal do Vale Concurso agora o seguinte, que a concordância é o contexto mais complexo que existe, tá? Dentro da gramática da língua portuguesa, é o item mais complexo que possa existir. E aí eu vou dizer para você o porquê disso, tá? Segundo, né, vários gramáticos, principalmente aí o Domingos Pascoal Segala, principalmente ele, tá? Mas segundo vários outros gramáticos, e eu lembrei dele aqui agora, ele fala sobre essa complexidade. Porque, por exemplo, quando você tem concordância nominal, você tem o quê? Na concordância nominal, nomes concordando entre si. Palavras que concordam entre si, que nenhuma delas é verbo, beleza? Lá na concordância verbal, você tem verbo concordando com o sujeito. Olha só, tá vendo como é que é? Então, assim, é um assunto muito complexo, que exige de você tempo para visualizar, dedicação, disciplina para lembrar todos os assuntos. Possivelmente a professora Angélica voltará aqui no canal do Vale Concursos, trazendo aí alguns desses itens para vocês poderem, né, visualizar isso aqui como conteúdo, né, free aí para você, para te auxiliar na sua aprovação. Tratar algumas particularidades também, tá? Não teremos condição de fazer isso com todos os assuntos, né? Mas a prof volta aqui trazendo aí uma abordagem de um assunto ou outro para você poder ficar mais ligado. Principalmente esses de sintaxe, né? Que são de extrema importância pra gente. Beleza. No campo da regência agora, olha só, regência verbal e nominal. Aqui na regência, nós temos que lembrar, fazer um estudo também muito aprofundado e detalhado ali, quando você sentar para estudar concordância, regência e crase, senta assim, bem tranquilo, entendeu? Pega a sua água ali, igual a minha tá aqui, inclusive vou até beber um pouquinho. Pega um cafezinho, pega a água, senta, fica de boa. Você que não toma café, pega um chá, um suco, qualquer coisa, né? Bem zen ali, entendeu? Bem relax, como se diz, bem tranquilo ali, senta de boa, tá? Tranquilona aí, ou tranquilão, para poder absorver o conteúdo.
Não entendeu, o que você vai fazer? Você vai continuar, você vai parar, respirar, não vai deixar abandonar, porque exige um pouco de leitura. Por exemplo, lá na regência verbal, nós temos verbos que são verbos de prova. O verbo aspirar, olha só, o verbo informar, o verbo assistir, tá vendo? O verbo chegar, o verbo ir. Então, assim, existem situações de prova, tá? Muito bacanas para o nosso entendimento. Assim como também, lá no quesito crase, né? Que eu vou até nele aqui agora porque ele é o último item, olha aí, crase. Lá na crase, você também precisa, né, sentar com calma, entender com tranquilidade, porque na crase nós temos várias situações com relação ao uso da crase, né? Então, sentar, ler o conteúdo com calma, entendeu? Tentar entender ali as regras. É lógico que a gente tem situações onde a gente já não usa crase, né? A gente não vê a ocorrência da crase, então a gente já pode deletar essas situações, né? Por exemplo, antes de palavra masculina, não acontece a ocorrência da crase. Antes de verbo, não acontece a ocorrência da crase. Né? Antes de palavra feminina dentro de um objeto direto, não acontece a ocorrência da crase. Então, assim, precisamos sentar e ler o conteúdo, estudar o conteúdo, tá? Com assiduidade e comprometimento. Tanto crase, quanto concordância, regência, porque existem, assim, um número grande de regras, né? De itens a serem avaliados. Mas, assim, com dedicação, com força, né? Com coragem ali, determinação, a gente consegue, tá? Eu digo pra você o seguinte, como eu sempre falo, né? E eu já disse aqui várias vezes hoje, como nós nos tornamos especialistas em concursos de guarda, eu digo pra você o seguinte, esse certame, esse aqui da tela, é um dos menores certames que eu já vi no quesito língua portuguesa, tá? Nesse rol aí de concursos de guarda civil municipal. Então, assim, não somente da banca específica desse concurso, tá? Não somente da banca, porque da banca também, esse é um certame aí bem reduzido no quesito língua portuguesa, tá? Porque geralmente tem muitos outros conteúdos, igual, por exemplo, aqui veio pontuação, mas não veio acentuação gráfica nem ortografia. E pontuação, acentuação gráfica e ortografia estão em todos os editais praticamente. Nesse não veio. Olha só. Nesse veio sentido próprio, sentido figurado das palavras. Tá vendo? Nos outros certames, aí costuma cair uma figura de linguagem. Um termo da oração, um período composto. Aqui não veio. Olha só. Tá vendo? Então, estamos diante de um certame reduzido, tá? Estamos diante de um certame reduzido, estamos diante de assuntos que são de fácil entendimento, tá? Se você pegar, estudar, igual eu falei, com dedicação, comprometimento, disciplina, a gente vai conseguir. Não é pesado o fardo, viu? O que a gente tem que ter é justamente isso que eu acabei de dizer aqui agora. Perseverança, né? E ter ali aquela disciplina de estudo diário. Eu digo o seguinte, olha, português, independente do certame, tá? É uma disciplina que nós temos que ter no nosso rol diário de estudo, tá? Nós temos que tê-la no nosso rol diário de estudo. Então, é estudar português todo santo dia. Tá vendo? Ah, professora Angélica, mas a matéria lá das leis municipais, da lei do não sei das quantas lá, é gigante. Pois é, você vai estudar as leis, as legislações e vai estudar um conteúdo de português. Amanhã eu vou estudar direito. Alguma coisa lá do direito. Você vai estudar a conteúdo de direito, mas você também vai estudar, né? Eu não vi os outros conteúdos, tá? Só estou citando exemplos aqui. Ah, vou ter que estudar matemática. Você vai estudar matemática, mas vai inserir português também. Sabe por que eu falo isso? A gente conta muito com português lá na galinha, sabe? Lá na galinha. Em algum lugar da galinha. A gente conta com português lá na galinha. Então, o que acontece? Não podemos fazer isso. Nós temos que entender se, português, você falar português mesmo, eu já sei, né? Português não é difícil, não. Pois é, português é diferencial de prova. Sempre foi e continua sendo diferencial de prova de concurso público. Então, eu te espero no nosso preparatório online, tá? Te espero, né, adquirindo aí a nossa apostila física, feita com muita competência para te auxiliar nos seus estudos também, beleza? E qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição para te auxiliar, tá? Conte com a nossa equipe sempre para te auxiliar aí nos seus estudos, beleza? Olha, foi um prazer estar com você aqui, viu? Se preparando aí para esse, né,
para esse concurso, com disciplina aí para vir aqui, né? Porque eu falo o seguinte, quem assiste a esses roteiros de estudo realmente necessita de um acompanhamento bacana. E eu vou encerrar da mesma forma que eu iniciei. Quisera eu, quando eu precisei, né, desse roteiro, desse mapeamento bonitinho, quisera eu que alguém me instruísse assim como a gente pode fazer isso por vocês aqui no canal do Vale. Então, ajuda muito, é de grande valia. Espero que você tenha feito as anotações aí do outro lado, né? E que você tenha excelente estudo, beleza? Ó, um beijo da professora Angélica pra você, tá? E até mais aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve. Provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação. Vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública, por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu!